Com o 25 de Abril, as relações entre a Igreja e o Estado ganharam também novos contornos. Como é que os bispos reagiram ao golpe militar que pôs fim à ditadura? Que relação foi construída com os novos poderes públicos? Pairaram ameaças sobre a Igreja em Portugal? O meu nome é Ana Catarina André. Este é o Igreja e Liberdade, um podcast da Renascença em 5 episódios sobre o papel dos católicos na transição democrática e sobre as transformações ocorridas na Igreja neste período, com coordenação científica de Paula Borges Santos, numa parceria com o IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Depois de, no episódio anterior, termos abordado a participação política dos católicos, chegou a vez de falar sobre a reação e o impacto da Revolução na Igreja. Episódio 4. Os bispos diante da Revolução. A notícia chegou a Fátima por telefone. Eram 7 da manhã quando o padre Vítor Feitor Pinto ligou aos bispos que estavam reunidos em plenário na Cova da Iria para avisá-los que tinha havido um golpe militar naquela madrugada de 25 de abril de 1974. Nos últimos meses, pairava no ar um certo ambiente de fim de regime, mas a notícia apanhou os bispos de surpresa, que emitiram uma breve nota sobre o que se estava a passar. Formulamos o voto de que tais acontecimentos contribuam para o bem da sociedade portuguesa, na justiça, na reconciliação e no respeito por todas as pessoas. Apelamos para as virtudes cívicas dos católicos e demais portugueses de boa vontade e rezamos a Deus pelo povo de Portugal. Depois, acabaram a reunião antes do tempo previsto e regressaram às respectivas dioceses. Perante a euforia, tensão e incerteza que a Revolução trazia ao país, o Patriarca de Lisboa, Dom António Ribeiro, insistiu, no entanto, com os seus pares. Era importante que juntos tomassem uma posição sobre o que estava a acontecer. E assim foi. A 4 de maio, numa nota pastoral, os bispos desejam a normalização da vida do país. Alertam os padres para que não militem em nenhum partido político e pedem aos leigos que não aguardem passivamente ordens ou diretrizes da hierarquia. Um posicionamento que é feito de viva voz, poucos dias depois, nas celebrações do 13 de maio em Fátima, quando Dom António Ribeiro diz esperar uma nova ordem social, assente na verdade, na justiça, na liberdade, no amor e na paz. Do fundo da alma, pedimos a Deus que se consolidem entre nós as verdadeiras expressões da legítima participação plural e se garantam as autênticas liberdades de uma justa convivência cívica no respeito recíproco de pontos de vista diferentes e no diálogo fraterno de responsabilidades criadoras. Dom António Ribeiro era, ainda assim, prudente. Naquelas primeiras semanas, após o 25 de abril, as críticas ao episcopado iam-se intensificando e havia o receio, entre os bispos, de que o conflito da Primeira República, entre o Estado e a Igreja, se voltasse a repetir. Mas não era essa a intenção dos militares que tinham feito a Revolução, nem da classe política emergente, diz a historiadora Paula Borges Santos.
A estratégia é manter uma separação entre o Estado e a Igreja. Ao mesmo tempo, o libertar, porque na perspectiva da oposição democrática, aquilo que existia era uma aliança entre o Estado e a Igreja Católica durante o autoritarismo. É com essa visão que as novas autoridades políticas e militares partem para o processo revolucionário, terminar com essa aliança. Mas isto na prática traduziu-se num registro de cooperação, de diálogo, porque a negociação de coisas concretas, essa foi acontecendo com o tempo. Aos poucos, os sinais de diálogo entre a Igreja e o Estado eram visíveis. Dom António Ribeiro esteve presente na cerimónia de investidura de António de Spínola como Presidente da República, a 22 de maio. Juro, por minha honra, garantir o exercício de todos os direitos e liberdades dos cidadãos. Nessa sessão, Spínola, juntamente com o Primeiro-Ministro Adelino da Palma Carlos, pedem a Dom António Ribeiro o apoio dos bispos na consolidação da democracia e asseguram-lhe a defesa da liberdade religiosa. Poucos dias depois, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Mário Soares, apresenta cumprimentos a Dom António Ribeiro e, a 27 de maio, numa entrevista ao jornal República, diz: Estão criadas as condições, parece-me, para que a chamada questão religiosa seja superada na sociedade portuguesa. Hoje e por hoje, o problema que aqui se põe é o da conquista da democracia. Ora, esta terá de ser alcançada em estreita e fraternal comunhão entre católicos e não católicos. 2 meses depois, a 16 de julho, na Carta Pastoral sobre o contributo dos cristãos para a vida social e política, a Conferência Episcopal Portuguesa posiciona-se mais claramente sobre o que está a acontecer no país. A reestruturação política do país deve entender-se num sentido muito amplo. Não está em jogo apenas a forma de governo. Trata-se de reconstruir a vida política, social, económica e cultural portuguesa segundo modelos novos que devem, no entanto, fugir à sedução de figurinos estranhos à nossa realidade. Preconiza-se a via democrática para o fazer e não julgamos que outra deva ser seguida. Ao mesmo tempo, assume erros do passado. Não deixou a Igreja de sofrer com os defeitos do regime e tem consciência de ter contribuído para os minorar. Se nem sempre os denunciou publicamente ou da forma por alguns desejada, muitas vezes o fez mediante diligências diretas, como julgou mais oportuno ou eficaz, num condicionalismo que não foi único na moderna história da Europa. Aceita, porém, que, tanto ao nível da hierarquia como do laicado, possam pesar sobre ela responsabilidades por erros cometidos ou partilhados. Naqueles primeiros tempos, após o 25 de abril, o reconhecimento do Vaticano sobre o novo regime era importante para as novas autoridades políticas e militares, lembra a historiadora Paula Borges Santos. E isso a Santa Sé acaba por conceder. Mário Soares faz uma digressão por vários países europeus, inclusivamente pelo Vaticano, e aí estabelece uma boa relação com o Sr. Casaroli, secretário de Estado da Santa Sé, que vai ser uma relação fundamental para os anos seguintes. Um tema sensível para a Santa Sé, naquela época, era a revisão da concordata no que dizia respeito ao casamento católico. Logo após a Revolução, o Movimento Nacional Pró-Divórcio, constituído a 20 de maio, começou a ganhar força e, em junho de 1974, organizou um comício que reuniu 8.000 pessoas no Pavilhão dos Desportos, em Lisboa. Maria Estrela Curado foi uma das que deu voz às reivindicações. Daqui, e em nome de todas as mães solteiras, mas nem por isso desacompanhadas de um profundo sentimento de dignidade, eu ergo o apelo de todas elas e de seus filhos, dirigido ao Sr. Ministro da Justiça. Não ao regime concordatário de insublimidade do casamento católico!
Entre os que discursaram também houve padres, como o cônego Urbano Duarte. Eu não venho aqui fazer o panegírico do divórcio. Eu devo dizer, eu sou contra a realidade do divórcio. A realidade. O que eu não consinto, nem admito, é que uma lei do Estado, por um motivo religioso, tolha o seu cidadão de um direito comum a todos os cidadãos. Em poucos dias, o Movimento Nacional para o Divórcio apresentou petições ao Governo e à Igreja, salvaguardando que as suas reivindicações eram uma forma de reparar a situação dos filhos ilegítimos e de casais em separação de facto. As negociações entre o Vaticano e o governo português ficaram concluídas em fevereiro de 1975. Passou a ser permitido então o divórcio para casamentos católicos. A Igreja reafirmou, no entanto, a sua doutrina e o Patriarca de Lisboa promoveu sessões de esclarecimento na Diocese. Quando se deu o 25 de Abril, o então jovem seminarista Álvaro Bizarro tinha já uma relação de proximidade com o Patriarca de Lisboa, que lhe permitiu perceber como é que Dom António Ribeiro encarava a mudança de regime. Não se deixou entusiasmar no sentido da revolução ou contra a revolução. Não. Para ele era um acontecimento. Ele tinha que ler o acontecimento. Ele não tinha que ser, como é que eu ia dizer, ele não era agente do acontecimento, ele tinha que o ler. E dentro da leitura do acontecimento ele tinha que orientar o povo que lhe estava confiado. E foi isso que ele fez. À luz do Evangelho, sobre os direitos da pessoa humana, sobre o modo de estarmos em comum, sobre o respeito mútuo, sobre o respeito pela propriedade, etc. Esses são os grandes valores e desses nunca se pode arredar. Desde que se tornara patriarca, 3 anos antes, em 1971, Dom António Ribeiro ia manifestando a sua sensibilidade para com os valores democráticos. Era um homem com o mundo, um entusiasta do Concílio Vaticano II, com relações privilegiadas fora de Portugal. Eu penso que havia uma proximidade, ou alguma proximidade, a Paulo VI e a outros bispos, o bispo de Colónia, o bispo de Paris, que havia alguma proximidade, porque ele, quando estudante em Roma, foi sempre um estudante que vinha a Portugal uns bocadinhos e de resto andava para a Itália, para a Alemanha, etc. E teve aí contactos muito bonitos e de gente muito definida na Igreja. E creio que isso teve lugar também para a eleição dele como Patriarca de Lisboa. Quando se tornou Patriarca de Lisboa, continuou a adotar uma atitude de neutralidade face ao poder político e concedia audiências a quem o procurava. Ele escutava atentamente e procurava fazer a síntese daquilo que era útil para a Igreja, para este povo que ele amava loucamente. Era um homem que, na minha perspectiva, procurava entender o que é que era bom para o povo de Deus, o que é que era bom para a Igreja. Ele era o bispo de Lisboa para conduzir o povo de Deus até o reino dos céus. Com a Revolução, tornou-se o principal interlocutor da Igreja com o Estado. Peter Stewell, então um jovem padre do Patriarcado de Lisboa, via Dom António Ribeiro como um bispo que defendia o pluralismo. A Igreja não consideraria que todos devessem pertencer a um só partido, porque conforme os seus meios e as suas experiências pessoais, cada pessoa faria a sua leitura da sociedade diferente, não é? Isso é uma perspectiva do Dom António Ribeiro que ele manteve ao longo de todo o seu pontificado, depois, que eu admirei ele manter a sua isenção, falar muito pouco, receber toda a gente. Todos consideravam que o Dom António é uma pessoa com quem gostavam de visitar. Visitas que originaram também momentos caricatos.
Lembro-me da história que se contava do Álvaro Cunhal ter ido visitar o Dom António. Depois, quando ele vinha a descer as escadas, um dos padres que vinha para uma audiência a seguir pensou que o do Álvaro Cunhal era um bispo e beijou-lhe a mão. Não sei se beijou a mão, se o cumprimentou, mas pensou que era um bispo que vinha a descer. Além de Álvaro Cunhal, líder dos comunistas, Dom António Ribeiro recebeu também, nesta época, figuras como Mário Soares, do Partido Socialista, Francisco Sá Carneiro, do PPD, e Diogo Freitas do Amaral, do CDS, mantendo sempre a neutralidade que o caracterizava. Ao mesmo tempo, começaram a surgir ameaças à Igreja, como lembra a historiadora Paula Borges Santos. Começam a ser cobiçados por grupos politicamente organizados. Não são coisas espontâneas. Normalmente têm uma ligação a partidos como o Partido Comunista Português e também partidos de extrema-esquerda que têm interesse nesses equipamentos para retirá-los, subtraí-los à propriedade da Igreja e também à sua influência e colocá-los ao serviço das suas próprias necessidades e até de outras causas que vão promovendo. E foi uma dinâmica que começou muito cedo. Ela está sobretudo concentrada em maio, junho de 74, depois novembro de 74 e janeiro de 75. Corresponde exatamente aos períodos de radicalização, onde há ainda uma desorganização geral dos próprios órgãos que controlavam a situação e a transição de regime. Entre estes espaços que foram ocupados estavam salões paroquiais. É uma dinâmica que encontramos mais concentrada no norte e centro do país e que é muito promovida pelo PCP e pelo MDP-CDE. São espaços que são vandalizados e que se procuram pôr a serviço de comunidades locais, mas contaram com a reação de alguns párocos que se opuseram e que conseguiram mobilizar a população e, portanto, há reação e há confrontos nesses locais. Confrontos que tiveram também lugar nos seminários. O caso do Seminário do Funchal é o mais tenso, é o mais complicado. O bispo é retido, sequestrado durante algumas horas, terá sido agredido, segundo alguns relatos, e acaba por haver um desfecho que passa por o estabelecimento de um contrato de arrendamento de parte das instalações do seminário. Nos seminários do Patriarcado de Lisboa também houve sobressaltos. Um mês depois, do 25 de abril, houve uma tentativa de ocupação do Seminário dos Olivais, originada, segundo os manifestantes, pelos problemas existentes na zona em matéria de habitação, que acabou por se resolver de forma pacífica. Em outubro do mesmo ano, o Seminário de São Paulo, em Almada, foi tomado de assalto por um grupo de estudantes que, alegando falta de condições em muitos liceus da zona, queria usar aquele espaço para salas de aula. Uma ação que contou com o apoio do Partido de Unidade Popular e do MRPP. Uma ocupação que levou a negociações entre a Igreja e o Estado e que acabou com uma cedência. Uma parte do Seminário da Almada é para ser aproveitado como estabelecimento de ensino. Nessa negociação estão envolvidos o Ministério da Educação, o próprio COPCOM, que tem que garantir a segurança do espaço, e é uma negociação onde está o Dom António Ribeiro, que também conduz a fórmula final. Mas aí há uma compreensão de que aquelas instalações são necessárias para dar uma resposta às carências de ensino da população. Um
um episódio que, de certo modo, acabou por se repetir noutros espaços da Igreja, como foi o caso do Externato de Proença Nova, já em janeiro de 1975. Os tumultos em estruturas da Igreja não eram uma novidade da Revolução. Em 1968, o Seminário dos Olivais, o principal seminário do Patriarcado de Lisboa, tinha ficado quase vazio. Peter Stewell era um dos seminaristas na época. Os tumultos começaram quando a equipa de padres formadores fez uma proposta para alterar o modo como o percurso dos seminaristas ia sendo estruturado. Tiveram esta ideia que, na sequência do Concílio Vaticano II, a formação dos seminaristas devia ser uma formação com um enraizamento pastoral. E isso significava para eles o quê? Criar pequenas comunidades na cidade de Lisboa, ligadas às paróquias, de maneira que os estudantes, os seminaristas, estudassem ou na Universidade Católica ou no ISET, que era um Instituto Superior de Estudos Teológicos organizado pelas congregações religiosas, ou no próprio seminário. Ainda não estava muito definido em qual dessas soluções seria aquela que iria para a frente. Portanto, haveria um desdobramento dos seminaristas nessas comunidades, acompanhados pelos respectivos superiores e ligados ao pároco local, a fim de ganharem experiência pastoral ao mesmo tempo que faziam os seus estudos teológicos. Uma proposta que levaram ao Patriarca de Lisboa, que nessa altura era ainda o Cardeal Cergeira. E puseram-no entre a espada e a parede e disse: o senhor nos faz isso ou nós saímos do seminário. E o Cardeal Cergeira mostrou-lhes a porta. Com a demissão da equipa formadora, os cerca de 150 alunos, que pertenciam a várias dioceses do país, dividiram-se. Longas discussões para trás, estaríamos solidários com os professores que agora eram postos na rua, ou se nos manteríamos porque queríamos, apesar de tudo, ser ordenados, e foi esse o momento da ruptura interna, no sentido de que os bispos da Madeira e de Aveiro retiraram os seus seminaristas para comunidades fora, e dentro, aqueles de nós que éramos de Lisboa, Setúbal, de Santarém, dividimos-nos de alto a baixo e uma boa parte saiu nessa altura, solidários com os professores, e ficámos os tais 12, não é? Ou um pouco mais de 12. Foi este seminário, com muito poucos alunos, que o então padre José Policarpo encontrou quando se tornou reitor em 1970. A estas dificuldades somaram-se, já depois do 25 de Abril, as tentativas de ocupação deste seminário. Talvez tenha sido, em parte, por isso, que já em 1975, o padre José Policarpo, que muitos anos mais tarde sucederia a Dom António Ribeiro como Patriarca de Lisboa, imporia alguns entraves à utilização daquele espaço para outros fins. Tudo começou quando o jovem empresário António Lage Raposo, então presidente do Conselho da Pastoral Familiar Diocesana, fez uma sugestão ao Cardeal Ribeiro. E se usasse parte daquele seminário às portas do aeroporto para acolher os retornados que, na sequência do processo de descolonização, chegavam a Portugal vindos de África? O Sr. Patriarca parou um bocadinho e disse: pois, olha, sabe, foi por causa de uma coisa destas que o Cardeal Mizzenzi esteve 15 anos preso na Embaixada Americana, lá na Hungria. Eu ouvi aquilo e disse: bom, pronto, sim senhor, não sabia. E ele disse: não, eu acho isso
vá ter comigo no sábado à Buraca, porque vai lá estar o reitor, que era o padre Policarpo, depois patriarca, e a gente conversa. E assim aconteceu. António Lage Raposo encontrou-se com Dom António Ribeiro e com o padre José Policarpo nos jardins da Quinta do Bom Pastor, um espaço que mais tarde se tornaria sede da Conferência Episcopal e do Grupo Renascença. Lá fui no sábado, sentámos na borda de uns canteirozinhos que lá, e que tinham um muretezito, e sentámos ali, e o Sr. Patriarca, o Cardeal Ribeiro, disse qual era o assunto. O padre Policarpo fica muito emocionado, acha que aquilo só tem riscos, e os riscos que ele via eram dois. Um era daquilo de ser ocupado, pormos lá os retornados e eles nunca mais de lá saírem. Ora, o grande medo a respeito do parque e do seminário era a ocupação, e portanto era isso. E ele tinha conseguido alugar as instalações à Universidade Nova, e portanto disse a outra coisa é isso, quer dizer, temos aqui um contrato feito e portanto temos compromissos em relação a isso. O Sr. Patriarca virou-se para mim, e estávamos em julho, por ali, e ele disse, olha, serve-lhe até janeiro, que é quando o padre Policarpo está a falar. Eu disse, o Sr. Patriarca, tudo serve, pronto, e foi assim. Uma decisão tomada num ambiente social e político muito instável, mas que acabou por resultar. António Lage Raposo conseguiu apoio do governo, liderado por Vasco Gonçalves, para pagar as refeições dos retornados, e em pouco tempo o seminário acolhia dezenas de famílias. Montou-se uma cozinha, e, portanto serviram-se as refeições, tudo aquilo funcionou. E do outro lado havia que ajudar muitas famílias, porque vinham muito traumatizadas. Um dos problemas que me chocou é que nós pretendíamos dar pelo menos 2/4 a cada família, em que os filhos estivessem num e o casal estivesse noutro, e eles não queriam, sentiam-se inseguros com isso, queriam dormir todos no mesmo quarto. Aí os militares puseram carros para eles poderem ir ao aeroporto e voltar para a procura das malas. A gestão administrativa destes processos passava, a pedido do Cardeal Ribeiro, pela Cáritas, uma organização que aos poucos foi acolhendo retornados noutros locais desocupados, longe dali. Poucos meses depois, António Lage Raposo devolveria as instalações do seminário ao padre Policarpo, como tinha sido combinado, e em março de 1976 seria convidado para assumir a presidência da Cáritas, que, como outras organizações, tinha enfrentado um conflito laboral entre os trabalhadores e a administração, naqueles tempos conturbados da vida da Igreja e do país. No próximo episódio, olhamos para o verão quente e para o chamado caso Renascença, que implicou greves e ocupações durante vários meses. Igreja e Liberdade é um podcast produzido, narrado e escrito por mim, Ana Catarina André, com sonorização de Diogo Casinha, coordenação editorial de Catarina Santos e Pedro Leal e coordenação científica de Paula Borges Santos, numa parceria com o IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Neste episódio foram usados sons do arquivo da RTP.